Rembrandt foi um gênio à frente de seu tempo, mas por que, apesar de sua genialidade, fama e riqueza, sofreu ruína financeira? Agora vamos entender tudo isso juntos e, ao mesmo tempo, desmistificar alguns mitos sobre a vida de Rembrandt. Rembrandt Harmenszoon van Rijn nasceu em 15 de julho de 1606 em Leiden, na República Holandesa. Ele foi o nono filho de uma família bastante abastada. Seu pai era moleiro e sua mãe, filha de um padeiro. Aos 14 anos, ele foi matriculado na Universidade de Leiden. Mas logo, ele demonstrou grande inclinação para a pintura e por 3 anos tornou-se aprendiz de Jacoba van Swanenburg. Depois, estudou por 6 meses com o pintor histórico Pieter Lastman e mais 3 meses com Joris van Schoten. E já em 1625, com apenas 19 anos, junto com seu amigo Jan Livens, Rembrandt abre um ateliê em Leiden. Eu já comecei a mostrar para vocês as primeiras pinturas de Rembrandt, e vocês já podem ver que elas foram feitas com altíssima maestria. E olha que Rembrandt só pintava há 5 anos. É preciso explicar como era o mercado de pintura naquela época nos Países Baixos. Aliás, vou dar um pouco de contexto histórico, isso vai ser muito útil para nós. A República Holandesa naquela época estava em uma guerra de 80 anos com a Espanha pela independência, o que, no entanto, não impedia seu desenvolvimento econômico e territorial. Em 1602 foi criada a Companhia das Índias Orientais e depois a das Índias Ocidentais, as maiores empresas comerciais da época e primeiras corporações globais com ações em bolsa. Elas dominavam quase todo o comércio global com a Ásia, África e América, feito pelas rotas marítimas. Os Países Baixos tinham comércio exclusivo com o Japão e colônias na América do Sul, África e Ásia. Para você ter uma ideia, eles possuíam o território onde hoje fica Nova York, sendo a potência mais forte e próspera daquela época. Esse período é chamado de Era de Ouro da Holanda. Tudo isso impactava o bem-estar dos habitantes, que talvez fossem os mais ricos do mundo na época. Quando tem dinheiro, as pessoas gastam facilmente com supérfluos. O mais prestigioso e fascinante deles, sem dúvida, são as obras de arte. A Holanda vivia um boom da pintura, chamado Pintura Holandesa da Era de Ouro. Todos os anos eram realizadas enormes feiras e as grandes cidades de Antuérpia e Amsterdã estavam repletas de lojas de pintura. Em toda casa decente e até mesmo nas casas dos camponeses havia quadros pendurados nas paredes. Eles eram a decoração favorita das casas holandesas. Entre 1640 e 1660, período mais produtivo de Rembrandt na Holanda, além de suas 400 telas, foram criadas cerca de 1.300.000 pinturas. Apenas 10% sobreviveram até hoje. Na época, a República tinha 2 milhões de habitantes e Amsterdã menos de 200 mil, ou seja, nesse período foi criada quase uma pintura para cada habitante. Os artistas naquela época eram artesãos, embora talvez dos mais respeitados. Eles geralmente ingressavam na Guilda de São Lucas, a principal e mais influente guilda de artistas da Europa. Ela cobrava contribuições, mas protegia os interesses dos artistas, acompanhava negociações e às vezes ajudava com clientes. Só era possível vender quadros em seu nome ao entrar na guilda. Em outras palavras, a pintura era um negócio, um ofício, cuja maior parte era feita sob encomenda. Se você assiste aos meus vídeos, já sabe que naquela época existia uma certa hierarquia na pintura, dependendo do tipo de quadro. O lugar mais alto era ocupado pelas telas históricas, cenas históricas ou mitológicas. Em segundo lugar, vinham os retratos. Em terceiro, as pinturas de gênero, ou seja, cenas do cotidiano. Só em quarto lugar as paisagens e marinhas, e em quinto e último lugar as naturezas mortas. Ao contrário da França, a pintura religiosa quase não existia na Holanda. A Igreja Reformada, ou Calvinismo, dominante na Holanda, pregava a moderação e não decorava as paredes de seus templos. A pintura histórica também quase não se firmou na Holanda, pois a República era muito jovem e não havia muitas conquistas históricas. No fim, sem os gêneros mais populares, os retratos e cenas do cotidiano ganharam destaque, mesmo sendo chamados de realismo e desprezados na França. É exatamente isso que diferencia a Era de Ouro da pintura holandesa: quadros de gênero de altíssima qualidade e uma enorme quantidade de retratos, especialidade do herói do nosso vídeo. Artistas da República Holandesa, como em outros períodos, eram divididos entre iniciantes e reconhecidos. Os preços das obras dos artistas prestigiados eram dezenas de vezes mais altos do que os trabalhos dos demais.
E o objetivo de qualquer jovem artista, assim como hoje em dia, era fazer seu nome, tornar-se popular para que a marca começasse a trabalhar a seu favor. Rembrandt teve uma sorte incrível logo cedo. Em 1628 tinha só 22 anos. Na oficina de Rembrandt e Levens surge Constantijn Huygens, secretário do Príncipe de Orange, líder dos Países Baixos e colecionador de arte em busca de talentos. Ele ficou encantado. Dois jovens que vivem em Leiden superaram em sua arte tudo o que já havia em outros. Um é Rembrandt, filho do moleiro, o outro é Jan Levens. Ambos têm uma imaginação extraordinária e um desejo pela verdade, mas Rembrandt supera a todos na habilidade de transmitir. O movimento da alma. O movimento da alma, lembrem-se dessas palavras. Elas descrevem com precisão o principal talento de Rembrandt, que o destacará entre outros artistas e o tornará famoso através dos séculos. Goggins começou a indicar jovens artistas aos ricos de Haia e Amsterdã. Logo, um homem respondeu à recomendação e, de uma só vez, mudou o destino de Rembrandt. Esse homem era Johan Gide Copper. Van Campezen, influente holandês do século XVII, foi burgomestre de Amsterdã e conselheiro das companhias das Índias Orientais e Ocidentais. E ele comprou uma pequena pintura de Rembrandt. O valor exato da venda é desconhecido, mas iniciantes recebiam de 20 a 25 florins por pintura. Com base no comprador, pesquisadores estimam 30 a 35 florins, cerca de 2.500 a 3.000 euros. Isso é só o começo. Imagine que fosse como se Steve Jobs entrasse na loja de um artista desconhecido, comprasse um quadro dele e falasse sobre isso nas redes sociais. Após isso, Rembrandt ficou famoso na corte do príncipe de Orange aos 22 anos. Mas esse sucesso tão precoce e repentino, embora merecido, que levou ao excesso de autoconfiança e despreocupação, acabou sendo a causa de suas atitudes imprudentes e de sua ruína. Sirva o chá, vai ser emocionante. Rembrandt passou a receber encomendas de Amsterdã, mudando-se para lá em 1631 e logo se tornando um mestre muito requisitado. Por meio de Caphuisen, o jovem artista recebeu seus primeiros pedidos do Príncipe de Orange, a série Paixão de Cristo para o Palácio de Orange. Entre 1633 e 1639, Rembrandt fez 6 pinturas para a série e depois uma sétima, a Ascensão de Cristo. O valor exato é desconhecido, mas foi mantido. Em 1632, Rembrandt pediu por uma das últimas obras da série 1.200 florins, cerca de 100.000 euros, e isso era uma quantia considerável. A renda anual média de um artesão comum naquela época era de apenas 300 florins. Caphuisen também o apresentou aos patrícios de Amsterdã, e logo os negócios de Rembrandt começaram a prosperar. Claro, não foi apenas essa sorte incrível com um cliente famoso que trouxe sucesso para Rembrandt. Foi seu talento incrível que fez a diferença. Os personagens de suas pinturas parecem capturados por um feixe de luz vindo da escuridão. O claro-escuro é tão habilidoso que traz drama e mistério até as cenas mais simples. Como vocês provavelmente se lembram, todas as pinturas naquela época eram feitas apenas em ateliês. Sem eletricidade, o artista precisava criar iluminação natural com velas e lampiões a óleo. Isso é claro nos retratos de Rembrandt, que geralmente tem uma única fonte de luz. Metade do rosto costuma ficar na penumbra, mas mesmo nas sombras ele cria volume com uma tonalidade quase invisível. Uma característica marcante dos retratos dele é que o nariz sempre divide o rosto em um lado iluminado e outro sombreado. Ele geralmente posicionava a luz para que o claro escuro dividisse o rosto ao meio, pintando os traços faciais com incrível meticulosidade. A riqueza de detalhes vinha do uso frequente de madeira, cuja superfície dura permitia pinceladas mais precisas. O mais impressionante, porém, era sua habilidade com o pincel. Vou mostrar para vocês alguns retratos em um zoom bem grande para que possam ver como a cabeça de uma pessoa se transforma em um sistema de pinceladas aplicadas de forma habilidosa e precisa. E o mais importante, como ele aplica o branco, que define as cores e os brilhos, criando volume e sendo responsável pela naturalidade da luz e sombra. Com apenas um movimento do pincel, ele cria o padrão necessário e, o mais importante, quase idêntico ao da pessoa. Suas rugas, poros, imperfeições da pele e fios de cabelo. Retratar alguém de forma idêntica a si mesma não é fácil.
Mas Rembrandt também tinha uma espécie de visão além do normal, capaz de captar e transmitir o caráter e o humor do modelo. Essa profundidade se tornaria a base para o florescimento de sua genialidade. Ao chegar a Amsterdã, Rembrandt ficou hospedado com o comerciante de arte Hendrik van Eilenburg, que conheceu em Leiden e ajudou ao emprestar-lhe 1000 florins por um ano. Por não fazer parte da Guilda de São Lucas, Rembrandt não podia vender suas obras diretamente e usava Eilenburg como agente, enquanto trabalhava em seu ateliê. E em 1632, ele recebe sua primeira encomenda para uma pintura de grupo importante, a famosa Lição de Anatomia do Dr. Tulp. Ela deu a Rembrandt 700 florins. A Guilda dos Cirurgiões encomendou, como era costume, o quadro para eternizar seus membros e pendurá-lo na sala de reuniões. Era como uma foto tradicional de grupo dos colegas de trabalho. O Dr. Nicolau Tulp, figura central da pintura, exibe a musculatura do braço humano aos presentes. O cadáver é de Adriano Adrians, apelidado de Pequeno. Na época, ele feriu gravemente um advogado em Utrecht e espancou e roubou alguém em Amsterdã. Assim, em 31 de janeiro de 1632, ele foi enforcado e entregue para autópsia pública à Guilda dos Cirurgiões de Amsterdã. Essas experiências anatômicas eram abertas ao público, atraíam estudantes, cirurgiões e até cidadãos curiosos, tornando-se muito populares. Cada um dos 7 participantes do quadro pagou 100 florins. Os retratos, individuais ou em grupo, serviam como fotografias na época, e os ateliês dos retratistas eram os antecessores dos estúdios fotográficos. E quanto mais precisamente o artista conseguia captar a semelhança, mais clientes ele tinha. E Rembrandt não só conseguia transmitir a semelhança de forma brilhante, mas também destacar o caráter do cliente. Por isso, quando olhamos para suas pinturas, elas nos fascinam. Nessas pinturas, pessoas reais nos encaram com dúvida, ansiedade, mágoa ou alegria, transmitidos com tanta precisão que entendemos de imediato quem era aquela pessoa. E em 1934, aos 28 anos, o artista se casou com sua prima, Hendrika Saskia van Eilenburg. Ela vinha de uma família rica do burgomestre da cidade de Leeuwarden, perto de Amsterdã. No mesmo ano, Rembrandt finalmente ingressou na Guilda de São Lucas, abriu seu ateliê e passou a ter vários alunos. Toda a primeira metade do caminho criativo de Rembrandt é repleta de retratos e temas bíblicos. Você pode ver que a maioria dos personagens está vestida de preto. O preto, devido à dificuldade de tingimento na época, era considerado a cor mais na moda e uma das mais caras, acessível apenas à nobreza. Rembrandt também era elegante. Ricos amantes da moda encomendavam retratos a ele com prazer, garantindo um fluxo constante de dinheiro. Por retrato, cobrava de 100 a 150 florins. Por duplo, de 200 a 300 florins, variando conforme o tamanho. Ou seja, por cada retrato ele recebia de 7 a 25 mil euros. Retratos de grupo eram mais caros e, em geral, cada participante pagava sua parte. Os negócios do artista iam tão bem que, em 1635, ele tinha 29 anos. Ele e Saskia alugam uma casa no bairro mais elegante de Amsterdã, com vista para o rio Amstel. Por 500 florins por ano, o que equivale a cerca de 4.200 euros por mês? Naquela época, uma boa casa em Amsterdã valia de 3 a 4 mil florins. Rembrandt entrou em sua fase mais próspera e, ainda jovem, passou a viver extravagantemente. Ele comprava obras de arte de antigos mestres florentinos, gravuras e esculturas e gastava dinheiro de forma extremamente extravagante. A vida ia bem, por que economizar? Só faltava comprar sua própria casa, e ele já tinha algumas ideias. Em 1639, Rembrandt pintou as 2 últimas obras da série Paixão de Cristo, mas sem acordo sobre o preço com o príncipe, vendeu cada uma por apenas 600 florins. Porque ele estava com muita pressa, precisava do dinheiro para dar o sinal de 1.200 florins pela Casa dos Sonhos. E ele e Askia compram uma casa própria, na prestigiada rua Brestraat, onde vivia a boemia local. Mas nos detalhes da compra dessa casa enorme e caríssima está a verdadeira razão do colapso financeiro que Rembrandt sofreria depois. Não o mito difundido de que a nobreza teria se afastado dele após a pintura A Ronda Noturna, mas sim a banal imprudência financeira. A questão é que a casa não foi comprada, mas adquirida em uma espécie de hipoteca medieval. Por 13 mil florins, cerca de 1 milhão de euros, valor altíssimo para a época, mesmo para uma mansão no centro de Amsterdã recém-reformada.
Naquele tempo, Rembrandt sentia a força do seu trabalho e valorizava mais o prestígio da residência. Não havia nuvens ameaçadoras no horizonte. Pela hipoteca, ele pagaria 25% em um ano e o resto em 6 anos, com taxa anual de 5%. Sim, já havia hipoteca naquela época, mas era o antigo dono da casa que concedia, não o banco. Era basicamente um parcelamento com juros. O direito de propriedade passava para o comprador após o pagamento total do valor e, o que é importante, até a transferência completa da propriedade, Rembrandt tinha que pagar aluguel para morar na casa. Apesar do sucesso financeiro, o casal Rembrandt teve muitos infortúnios pessoais. Os 3 primeiros filhos não viveram nem 6 meses, e só o quarto, Titus, nascido em 1641, chegou à idade adulta. Mas já no ano seguinte, Saskia morre de tuberculose, e Rembrandt fica viúvo com uma criança de 1 ano de idade, antes da morte de Saskia. Com as melhores intenções, ela escreve um testamento que, no entanto, dará início às dificuldades que logo como uma avalanche cairão sobre o artista. No testamento, ela deixou sua metade para o filho, nomeando o próprio Rembrandt como tutor e administrador da parte dele, mas apenas enquanto ele não se casasse novamente ou morresse. No caso de morte ou casamento de Rembrandt, toda a parte dele iria para os parentes de Saskia. Na prática, Rembrandt continuava sendo o pai financeiro da criança e atuava como tutor, podendo usar os bens, mas sem possuí-los. Usufruto, como se chamava então. E até a maioridade do filho, o artista era obrigado a manter intacta a parte do filho. Assim, após a morte de Saskia, ele perdeu o direito de dispor da metade de seus bens. E isso não seria um problema se as finanças do artista continuassem prosperando, mas isso logo vai mudar. Em 1639, Rembrandt recebeu outra encomenda de retrato de grupo, agora do Batalhão de Atiradores de Amsterdã, liderado pelo capitão Frans Banning Kock e o tenente Willem van Huitenbuch. Rembrandt iniciou talvez sua pintura mais famosa, envolta em mitos contraditórios e vista como obra fatídica que marcou o início de sua queda, sendo concluída apenas 3 anos depois, em 1642. Esta é a famosa Ronda Noturna, mas vamos analisar tudo com mais atenção. A pintura mostra 16 membros da Guilda dos Arqueiros. Os demais foram incluídos pelo artista apenas para efeito artístico. Esses retratos costumavam ser formais. Neles, um grupo de pessoas ficava em pé lado a lado, olhando diretamente para a câmera, para o espectador, como normalmente acontece em todas as fotos corporativas oficiais ou fotos de formatura. Esse era o padrão, com todos os participantes recebendo espaço, atenção e iluminação semelhantes. Mas Rembrandt seguiu seu próprio caminho. Assim como na lição de anatomia, ele não se interessava por poses sem enredo. Ele queria criar um significado, dar a um retrato seco e formal uma narrativa que se desenrolasse diante do espectador. Rembrandt tinha uma característica especial. Sua habilidade era tão grande que ele quase nunca fazia esboços preliminares, pintava direto na tela. Por isso, a etapa comum de apresentar o esboço e aprová-lo com o cliente era pulada, e eram 16 clientes. E Rembrandt idealizou uma cena que inevitavelmente colocava alguns deles em destaque e outros em segundo plano. Ele só acertou poses e rostos dos principais, o capitão e o tenente. Para os outros participantes, o quadro foi uma surpresa. Olhe para ele, nenhum dos personagens está olhando para o espectador. O nome original da pintura é A Saída da Companhia de Fuzileiros do Capitão Frans Banning Kock e do tenente Willem van Huitenbuch. Ou seja, ela descreve a preparação para uma missão de combate, atribui papéis a cada participante e cria uma narrativa. E ninguém fazia isso assim. Mas, convenhamos, diferente dos retratos padrão, esse não era só uma captura de rostos, tornou-se uma verdadeira obra de arte, repleta de significados, detalhes e um jogo de luz. Artistas talentosos buscam desafios, querem ser pioneiros e fazer descobertas. Foi com essa enorme pintura de 4 por 5 metros que Rembrandt fez um avanço. E é exatamente por isso que ela agora é considerada a joia da sua obra. Mas como acontece com muita frequência, nem toda a sociedade está pronta para o inesperado. Ele recebeu 1.600 florins pela pintura, 100 de cada participante, mas as opiniões deles se dividiram. O capitão e o tenente ficaram muito satisfeitos. O capitão até copiou a pintura para seu diário. Mas os personagens que ficaram na periferia, claro, ficaram desapontados. Afinal, eles pagaram como todos os outros, esperando um retrato de grupo padrão, mas foram colocados à margem pela vontade do artista.
Ao contrário da opinião comum de que Rembrandt não foi pago pelo quadro, não há nenhuma evidência disso. Além disso, existem cartas nas quais é mencionado que todos pagaram. Sabemos que alguns ficaram insatisfeitos, mas essa foi a consequência mais séria. A pintura ficou 70 anos no salão da Companhia dos Atiradores de Amsterdã sem reclamações e depois foi levada para a prefeitura. Lá, ela não coube entre as colunas e foi cortada em 3 lados. O nome Ronda Noturna foi atribuído ao quadro bem depois. Na época, pinturas raramente recebiam nomes, exceto para distingui-las em catálogos, sempre de forma descritiva. Como se estivéssemos armazenando cadeiras, cadeira de madeira com assento verde. Assim também aqui, a mulher atravessando o rio, o velho de chapéu vermelho ou a menina apoiada no parapeito de pedra da janela. Acredita-se que foi mais ou menos a partir desse período que começaram as dificuldades financeiras de Rembrandt. Há um mito de que Rembrandt teria expressado uma visão negativa dos arcabuzeiros em sua pintura devido ao caráter revolucionário e pouco lisonjeiro do retrato, o que é absurdo. Isso teria afastado os clientes dele, ele foi condenado ao ostracismo e pararam de encomendar retratos de grupo para ele. Antes de A Ronda Noturna, Rembrandt só havia feito um retrato assim 10 anos antes, A Lição de Anatomia. Há evidências de que houve outros, mas eles não chegaram até os nossos dias. Depois ele pintou mais 2, o Retrato de Grupo da Guilda dos Cirurgiões, 1660, e o Retrato da Guilda dos Tecelões, 1662. Aqui você já percebe a cautela, um retorno ao padrão talvez combinado previamente. Então vemos que o número de encomendas de retratos de grupo certamente não diminuiu. Agora, dê uma olhada neste gráfico que eu fiz com base na quantidade de quadros que Rembrandt pintava por ano. Aqui fica claro que o declínio começou antes de 1642, desde meados dos anos 1630. Porém, até 1639 ele trabalhou na série Paixão de Cristo, lançando um quadro por ano, cada um levando de 6 meses a 1 ano para ser concluído. Por isso, Rembrandt não tinha tempo para outras obras, mesmo com alunos. Os arquivos preservados nos dizem que o príncipe de Orange não ficou muito satisfeito com a série Paixão de Cristo. Elas eram livres demais, pouco canônicas. Como todo bom artista, Rembrandt não podia simplesmente copiar o antigo. Ele precisava trazer algo dele mesmo. E o que ele fazia de melhor eram as emoções, a composição e a narrativa. O príncipe achou isso ousado demais e quis desistir de continuar a série, mas foi convencido por Camphusen. No fim, como já disse, pelas últimas 2 pinturas que Rembrandt fez com pressa e alguns deslizes. Pagou-se metade do valor habitual para obter o dinheiro do depósito da casa. A série ficou em pausa por quase 7 anos. Mas já em 1646, o artista recebeu mais uma encomenda de 2 pinturas, Nascimento de Cristo e Circuncisão, pelas quais ele seria pago 2.400 florins. É muito dinheiro e, ao que parece, deveria ser suficiente para os pagamentos, mas Rembrandt ainda assim não tinha o bastante. Ele estava acostumado a viver com luxo. Em 1653 ele ainda devia 7.000 florins pela casa, mais os juros, embora devesse ter quitado tudo, 8 anos antes. Mas nessa época, Rembrandt já pintava apenas de 6 a 8 quadros por ano, principalmente retratos, e mesmo com o preço de 200 florins por cada um. Esse dinheiro não era suficiente para pagar a casa, os impostos, o aluguel e o sustento da família. Também é importante considerar outro aspecto da posição social do artista. Após a morte de Saskia, Rembrandt contratou a viúva Gertje Dirks como cuidadora de seu filho e logo ela virou sua amante. Eles não podiam se casar, pois segundo o testamento de Saskia, Rembrandt perderia metade da fortuna dela. Ele viveu com ela até 1949, quando iniciou um relacionamento com Hendrik Stoffels, sua empregada de 23 anos. Gertje deixou Rembrandt e o acusou de não cumprir a promessa de casamento. Na época, existia um artigo específico. Ela solicitou pensão alimentícia. O tribunal decidiu a favor dela e ordenou o pagamento de uma compensação anual de 200 florins por enganar a noiva. Isso correspondia a 20% da renda do artista, quase como hoje, concorda? Mas a felicidade do artista com a nova mulher não durou, provavelmente por indicação de Dirks. A igreja interferiu no relacionamento deles, acusando Hendrik de, cito, ter cometido atos de prostituta com o artista Rembrandt. Ela dormia com ele sem serem casados. Assim como Dirks, houve um tribunal eclesiástico no qual a jovem foi excomungada da comunhão.
Na década de 1650, tanto a situação financeira quanto a posição social de Rembrandt eram instáveis. Seu negócio enfrentava dificuldades por motivos simples. A alta concorrência e artistas bons mais baratos dominavam o mercado, enquanto Rembrandt se dedicava às paixões de Cristo. Quando ele voltou ao mercado 10 anos depois, os clientes já tinham partido. Além disso, o realismo extremo de suas pinturas nem sempre agradava a todos. Todos queremos ver nossa melhor versão nas fotos, mas a sutileza psicológica dos retratos de Rembrandt e a exposição do caráter dos modelos nem sempre favoreciam a imagem do cliente. Além disso, a reputação do artista está um pouco manchada. Descontentamento do Príncipe de Orange, fim da lucrativa Paixão de Cristo, acusações de promessas não cumpridas, pensão de Dirks e escândalo com a amante envolvendo até a Igreja Reformada. Isso gerava um clima muito negativo para os negócios do artista. Ele ainda tinha muitos admiradores. A reputação naquela época era um fator determinante para os preços das obras de arte, e sua perda automaticamente levava à perda de clientes. A pintura de retratos, na qual Rembrandt se especializava, era feita sob encomenda, e nem todos estavam dispostos a encomendar um retrato em um ateliê com reputação duvidosa. Nesse período, o estilo de pintura dele mudou. As obras ficaram menos suaves, com traços mais largos e pronunciados, trazendo mais relevo às pinturas. Ele, mais uma vez, foi contra a moda que, ao contrário, ditava mais detalhamento e pinceladas mais finas. Isso não aumentava sua popularidade, pois os clientes queriam fotos e retratos mais modernos. O próprio Rembrandt recomendava que os clientes admirassem suas pinturas de longe, sem analisá-las de perto. A perfeição ao retratar rostos deu lugar à captura dos traços mais marcantes e ao foco neles. A luz frontal substituiu a lateral, deixando as cores mais vivas e os brilhos suaves. Sabe, justamente graças ao seu estilo tardio, eu arriscaria dizer que Rembrandt se tornou o precursor do impressionismo, um artista que ousou muito antes. Ele abriu mão do realismo para valorizar a expressividade da pincelada, destacando sua personalidade e maestria. Gosto de observar de perto as obras tardias dele e estudar como aplicava com precisão a pincelada grossa e saliente. Venham ao Museu Pushkin, lá há ótimos exemplos disso, e além de todos esses problemas. Em 1652, iniciou-se a Primeira Guerra Anglo-Holandesa, que durou 2 anos e trouxe grandes prejuízos à República Holandesa, que perdeu 8% de sua frota mercante e o direito de comerciar com colônias inglesas. Isso provocou uma crise econômica no país, e em qualquer crise, as primeiras coisas a sofrer são os itens não essenciais, como eram inclusive as pinturas. Em 1653, os donos da casa de Rembrandt perderam a paciência. Se antes eles confiavam no sucesso do artista e o atraso nos pagamentos era apenas um incômodo para eles, ao verem a situação financeira abalada do artista, começaram a perceber que isso também era um risco de não receberem seu dinheiro. Eles já não podiam recuperar a casa, então a única opção era arrancar do artista a dívida. E eles vão até os vereadores, que são o conselho da cidade, e exigem que a dívida seja quitada. A dívida dele ainda era de 7.000 florins, ou seja, em 14 anos ele pagou pouco mais da metade. O artista não tinha como conseguir tanto dinheiro rapidamente, o que foi um momento perigoso que poderia expor a insolvência de Rembrandt, mas sua reputação ainda era forte. O artista pediu ajuda a amigos e patronos e reuniu o valor necessário. Metade foi dada a ele por patronos ricos sem juros por 1 ano e a outra metade pelos vereadores, também por 1 ano, mas com 5% de juros anuais, um crédito oficial de confiança da administração da cidade, mas era como se fosse para acabar de vez com o artista. Em 1655, ainda veio a peste, que matou 12% da população de Amsterdã. Enfim, Rembrandt caiu em uma tempestade perfeita, e talvez ele até conseguisse sair dessa, mas logo ele mesmo vai se condenar por motivos nobres, mas extremamente imprudentes. O adiamento de 1 ano não salvou o artista, só transformou suas dívidas de algo lento em obrigações imediatas. Mas o dinheiro não poderia surgir do nada, e o próprio fato do empréstimo dos aldermanos era de conhecimento público, e os parentes de Saskia começaram a se preocupar se Rembrandt não estaria desperdiçando a herança do filho que ele administrava. Eles passaram a insistir em um inventário dos bens, ou em outra forma de proteger os interesses do filho de Rembrandt. Em 1656, o artista tinha 51 anos. Rembrandt age com nobreza, mas de forma totalmente destrutiva.
Transfere a casa para o filho, mas assume todas as dívidas, perdendo seus bens mais valiosos e assumindo todos os maiores riscos. Seu cálculo era simples, mas equivocado. Ele acreditava que, após anos prósperos, tinha bens suficientes para quitar dívidas vendendo seu patrimônio. E esse foi o seu maior erro. A manobra astuta de vender a casa foi vista por alguns credores como uma tentativa esperta de tirar o imóvel da ameaça das obrigações. Eles estavam certos, era exatamente isso que Rembrandt queria, e a pressão sobre ele aumentou. Alguns credores, para proteger seus interesses, ameaçaram confiscar os bens do artista. E foi exatamente isso que mais tarde se transformou em outro mito, o de que Rembrandt foi atacado para cobrar suas dívidas. Não existem provas documentais disso. Uma parte da dívida emprestada a ele pelo governo piorava a situação, porque por lei ela não podia ser adiada de forma alguma. Isso era considerado um prejuízo aos interesses públicos. E o artista não tem outra escolha a não ser vender todos os seus bens para pagar as dívidas. Em muitas fontes você pode encontrar informações de que Rembrandt teria sido declarado falido, mas isso não é verdade. Na verdade, ele usou um procedimento oficial raro, destinado apenas a devedores de boa-fé em dificuldades e em quem governo e credores confiavam. Não pagar as dívidas era considerado um crime e o devedor que caía na prisão por dívidas perdia a liberdade, o respeito e qualquer esperança de uma existência digna. Por isso, Rembrandt, com o apoio dos credores do herdeiro e dos vereadores, escreveu um pedido ao governo para que lhe concedesse um benefício especial chamado cessão judicial de bens, que permitia distribuir os bens do devedor entre os credores e, com a renda desses bens, ir quitando gradualmente o restante da dívida. Aqui está o texto desta carta para a instância superior. Rembrandt Weinheim, residente em Amsterdã, declara respeitosamente que ele, o requerente, se encontrou em uma situação tão difícil devido a perdas sofridas nos negócios, bem como prejuízos e perdas no mar, que ele não tem condições de pagar seus credores e por isso seus credores, a saber, e em seguida vem mais de uma dezena de nomes, devem levar isso em consideração. Por esse procedimento raro, o próprio devedor permanecia em liberdade. Além disso, ele mantinha uma parte mínima dos bens necessária para sua sobrevivência. No caso de Rembrandt, essa parte mínima eram os materiais de desenho necessários para que ele pudesse trabalhar, pois parte das dívidas seria paga com suas futuras pinturas. Rembrandt deveria entregar aos credores todo o dinheiro futuro que ganhasse, além do mínimo para sua sobrevivência definido pelo tribunal, até quitar as dívidas. Como pode ver, a confiança no artista era enorme, até excepcional. Dizer que a elite de Amsterdã virou as costas para Rembrandt não seria correto, embora sua reputação, é claro, tenha sofrido. Poucos receberam tal concessão do governo, poucos tinham credores que acreditavam tanto neles a ponto de arriscar seu dinheiro e informar isso às autoridades. A confiança das pessoas ao redor do artista o salvou da ruína, permitindo que ele preservasse seu bom nome e honra. A fama de falido nunca o atingiu. Rembrandt nunca foi um falido, ele com enorme dificuldade, mas ainda assim pagou todas as suas dívidas e saiu da situação com honra. A falência de Rembrandt é mais um dos mitos comuns sobre a vida do artista, que não corresponde à realidade. Para quitar as dívidas, em 1657 foi realizado um leilão dos bens de Rembrandt. A lista de vendas, com 363 itens, mostra a coleção variada de Rembrandt, com pinturas de antigos mestres, desenhos, bustos de imperadores romanos, estátuas de filósofos gregos, uma bíblia dourada, globo azul, chapéus, armaduras e porcelana chinesa. Mas os resultados do leilão foram chocantes. Segundo o inventário feito pelo próprio Rembrandt, baseado no preço de compra nos anos de fartura. Segundo o artista, toda a coleção valia 28 mil florins, incluindo 11 mil obras de arte e 65 pinturas suas. Mas você se lembra que ele possuía apenas a metade, a outra metade pertencia ao seu filho. E o cálculo dele era compreensível. Até mesmo metade dos 14 mil arrecadados com a venda seria mais do que suficiente para cobrir a 8.500 florins, mesmo após o pagamento de impostos, taxas e juros. No entanto, como resultado da venda de sua parte da coleção, ele conseguiu arrecadar apenas cerca de 5 mil florins, o que, após o pagamento de todas as despesas, era suficiente para cobrir apenas metade da dívida. Foi assim, por pura falta de educação financeira e uma sucessão de circunstâncias negativas. A morte da esposa e o testamento,
A guerra, a peste e a perda de popularidade de Rembrandt como artista, além da forte concorrência, levaram ao que hoje chamaríamos de um rombo no caixa das suas finanças. Sem alternativa, um ano depois, a família de Rembrandt precisou vender a casa. Mesmo assim, a venda foi de só 11.218 florins, metade intocável. Depois de pagar as dívidas, comissões e taxas, quase nada sobrou para Rembrandt. Depois ele, a companheira e o filho se mudaram para uma casa mais simples em Rozengracht, alugada por 250 florins ao ano. Após a cessão de bens, Rembrandt perdeu a tutela do filho de 15 anos. Titus agiu com inteligência e deixou um testamento transferindo todos os bens ao pai, excluindo os parentes de Saskia. Parecia que todos os problemas tinham sido resolvidos, apesar da perda da casa, mas surgiu outra dificuldade. Após transferir os bens conforme as regras da Guilda de São Lucas, ele não pôde mais vender suas pinturas diretamente. E em 1660, Titus, com 18 anos, a quem o tribunal permitiu realizar algumas operações comerciais, embora a maioridade naquela época só fosse atingida aos 25 anos, e a companheira de Rembrandt, Hendrikje, abriram uma empresa fictícia para a venda de obras de arte, na qual Rembrandt passou a trabalhar como artista. Ele manteve todas as oportunidades e até alguns clientes. Ele passou os últimos anos de forma produtiva, criando obras-primas como Os Síndicos dos Têxteis, A Conspiração de Cláudio Civilis e O Retorno do Filho Pródigo. Ele ainda recebia muitos pedidos de retratos. Cosimo III de Medici, o grão-duque da Toscana, visitou Rembrandt 2 vezes e voltou para Florença com um de seus autorretratos. Em 1668, Titus morreu de doença aos 27 anos e Rembrandt viveu apenas mais um ano. Ele morreu em 4 de outubro de 1669 e foi sepultado em uma tumba alugada na Westerkerk. Rembrandt tornou-se uma espécie de revolucionário de sua época, recusando-se a pintar retratos monótonos, tentando dar-lhes dramaticidade através do jogo de luz e de um psicologismo refinado, além de uma técnica bruta de aplicação das pinceladas. Por isso ele pagou o preço, como ocorre com muitos gênios, e hoje é valorizado por estar à frente de seu tempo. Uma história incrível, não é mesmo? Amigos, eu tenho um pedido para vocês. Eu faço este canal sozinho e cada vídeo é um trabalho colossal, por isso eles saem com tanta raridade. Mas em compensação, juntos estamos criando o melhor canal sobre arte na Runet. Isso sem nenhuma dúvida. E o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, apoie com qualquer valor no YouTube, Boost ou Patreon. Vou deixar os links na descrição. E obrigado por assistir. Tchau a todos!